ano passado, mas é claro que nós conseguimos, com o aprendizado que nós tivemos em 2023, minimizar esses impactos. E hoje nós estamos fazendo a entrega de mais uma etapa dessa ajuda humanitária para uma categoria que é muito importante, uma das categorias mais prejudicadas por conta dessa baixa dos rios, que é a categoria dos pescadores. Hoje nós estamos fazendo a entrega de 10 mil cestas básicas, nós já entregamos 18 mil cestas, sendo que 10 mil foram entregues lá atrás também por essa ação do governo federal e resultado de uma emenda também do deputado estadual da Câmara. Essas cestas estão sendo entregues hoje também resultado de uma articulação do deputado federal Silas Câmara, através dos ministérios da Agricultura, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aqui eu dou um destaque para o ministro Wellington Dias, que tem sido muito sensível aos pleitos dos pescadores, aos pleitos do estado do Amazonas, né, e principalmente no atendimento aos trabalhadores e às famílias em condição de vulnerabilidade social. Eu quero também fazer um registro da presença dos representantes aqui da pesca, dos sindicatos e também das cooperativas, que estão aqui representando algumas regiões aqui da região de Altazes, do Rio Negro, e que hoje estão recebendo essas cestas básicas. O governo do estado está responsável por parte dessa logística. Os municípios mais próximos aqui a gente entrega para as associações e para a federação para poder fazer a distribuição para esses pescadores, e aqueles locais um pouco mais longe o estado vai prover essa logística para fazer com que essas pessoas também tenham acesso ao alimento. Quero fazer só um registro aqui, um agradecimento também à nossa equipe da Secretaria de Produção Rural, ao Daniel, que é o nosso secretário, ao Coen, que é o nosso secretário da Pesca, à Michele, que é da ADS, ao Augusto Mena, que é da nossa ADAF, e também ao IDAN, né, que é do nosso, que tem um comando lá do nosso amigo Vanderlei. Enfim, são essas algumas das informações sobre as entregas que nós estamos fazendo agora, e eu estou à disposição da imprensa. Nós estamos beneficiando aqui principalmente a calha do Rio Negro, mas também tem alguns outros municípios aqui no entorno de Manaus, em que a gente está dando essa ajuda, como é o caso, por exemplo, do município de Altazes. E aí o nosso objetivo é fazer com que todo mundo, ou pelo menos aqueles que tenham mais necessidades ou onde enfrentem mais dificuldades, possam ser contemplados nesse momento. Muitos pescadores estão sem poder exercer a sua atividade por conta do defeso em algumas regiões do estado, mas também por conta dos rios que baixaram significativamente, e isso torna a pesca mais difícil, em alguns casos até inviável. E a gente continua acompanhando essa questão da estiagem, entendendo até em que momento é que ela vai persistir, e à medida em que ela for persistindo e a gente perceber que há necessidade de contemplar mais famílias, nós faremos isso. Bom dia, governador. Lucas, do Portal Timão. Gostaria que o senhor ressaltasse um pouquinho em relação às entregas, entregas de todas as ajudas humanitárias envolvendo alimentos e outras coisas, e também se eu falasse que essa seria a última ação da estiagem em 2024. Não, essa não é a nossa última ação. A gente precisa entender até quando se estenderá a estiagem. Nós já estamos agora entrando no período chuvoso no estado do Amazonas, mas o nível dos rios ainda não voltou à sua normalidade. E talvez não volte até o início do próximo período de estiagem. Então a gente vai ficar acompanhando, ainda tem algumas comunidades que estão isoladas e a gente não sabe por mais quanto tempo que essas comunidades continuarão assim. Vai depender muito da subida dos rios. Até agora nós já entregamos algo em torno de 3.000 toneladas de alimentos, entregamos
mais de 4.200 caixas d'água, instalamos filtros e purificadores de água em algumas comunidades. Até agora nós já instalamos aproximadamente 600 microsistemas de abastecimento de água como esses desde 2019, e são microsistemas que duram aí entre 10 e 15 anos, e a própria comunidade é que dá a manutenção dessas estruturas. Então, o ano passado, o que nós enfrentamos no ano passado, nos deixou muitas lições importantes para que a gente pudesse diminuir esse ano os impactos da estiagem. Vejam vocês que nós nos antecipamos no sentido de orientar as empresas que prestam aqueles serviços essenciais, como por exemplo as concessionárias de energia elétrica, sobretudo aquelas que fazem parte dos sistemas isolados. Nos antecipamos com relação à atividade econômica, e esse ano não há desabastecimento no estado do Amazonas, ou pelo menos a gente não teve nenhuma notícia de que algum produto pudesse estar faltando. No ano passado teve empresa que ficou 45 dias fechada. Esse ano a gente não tem nenhum registro de empresa que teve dificuldade em receber matéria-prima ou de fazer com que o seu produto acabado pudesse sair daqui para outras regiões do Brasil. Então, nós nos antecipamos a essa situação e diminuímos os impactos, né, sobretudo com as populações vulneráveis, aquelas pessoas que estão nos locais mais distantes, onde o acesso é mais complicado. O governador, pela sua presença, sabe que é uma ação muito importante relacionada às pessoas que estão aí passando pela estiagem, e aproveito já o ensejo para perguntar relacionada à questão da saúde, se eles também que vêm do interior terão essa dificuldade, vendo que é um grande desafio no nosso estado. A dificuldade de quê? Relacionado à questão da saúde aqui, que é um grande desafio, que sempre vejo muitas reclamações de pessoas que até mesmo vêm do interior, que podem passar por essa questão da estiagem, vão com ajuda aqui no nosso estado. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com relação à crise, a possibilidade de uma crise sanitária que a gente poderia ter, em razão da dificuldade de acesso à água potável e de dificuldade a acesso. Tudo isso causa desnutrição, causa desidratação, as doenças diarreicas aumentam principalmente nas crianças. O que nós fizemos com relação à questão da saúde? Nós ampliamos a entrega de medicamentos e também de insumos. E naqueles locais em que a gente percebia que haveria uma maior dificuldade, nós nos antecipamos. Então nós enviamos para o interior, além do que a gente já envia regularmente, algo em torno de 200 toneladas de medicamentos e de insumos. A gente não teve, ou não tem até agora, nenhum tipo de intercorrência ou de situação grave em qualquer município ou comunidade em razão da estiagem, porque exatamente nós nos antecipamos a essas questões e nós estamos muito atentos a todos os acontecimentos relacionados, não só a questão da saúde, mas também a questão da educação, né, a questão da atividade econômica, a questão das queimadas. Então, o nosso governo, juntamente com todo mundo, com todos os técnicos, se adiantou muito, se antecipou nas ações. Oi. Bom dia, governador. No ano passado já era previsto que este ano teríamos uma estiagem até maior do que da primeira. Existe alguma previsão para o ano que vem, se nós teremos algo parecido, menos ou mais? E se, no futuro, o crédito de carbono se consolidando de fato, esses recursos podem ser usados para esse tipo de problemática? O programa que nós estamos construindo de comercialização de crédito de carbono, ele está atrelado ao desenvolvimento social das comunidades onde esses créditos são gerados. Nós temos já projetos em andamento ali na área do Juma e também nas RDS do Rio Negro. Todo recurso que for arrecadado com a venda de crédito de carbono vai para um fundo que é o Fundo de Mudanças Climáticas. 50% fica na comunidade, fica na forma de investimento nas comunidades, e os outros 50% são para investimentos em ações para mitigar ou diminuir os efeitos da mudança climática. E isso inclui ampliação de atendimento da nossa Defesa Civil, do IPAANO, que diz respeito à questão do monitoramento, atendimento às comunidades e, sobretudo, dotação das comunidades e dos municípios para que tenham resiliência a esse momento dessas mudanças climáticas. Por exemplo, montagem de microsistemas de abastecimento de água é fundamental para que a gente possa enfrentar uma situação de seca extrema como nós vivemos
esse ano agora. Então tudo isso é muito importante. Com relação ao que vai acontecer no ano que vem, a gente ainda não tem certeza, são apenas previsões. É possível que a seca desse ano emende com o período de estiagem do ano que vem. Tudo indica que nós não teremos níveis de regularidade dos rios, como nós estávamos acostumados a ver há 2, 3 anos atrás. Mas a gente tem expectativa de que em algum momento, talvez em 2026, a gente já tenha um nível de regularidade das águas dos nossos rios nas nossas calhas de rios. Essa é a nossa expectativa. Mas previsão é previsão, né? Quem poderia prever que o que aconteceu no ano passado aconteceria? O fato é que para esse ano a gente se antecipou e para o ano que vem a gente já começa a trabalhar também para minimizar o impacto disso, seja qual for o resultado. E antes de eu continuar aqui, antes dos jornalistas continuarem, eu vou só abrir aqui espaço também para o Silas Câmara, deputado federal, que foi importante nessa articulação, para que essas cestas básicas pudessem estar aqui e falar um pouquinho. Por favor, deputado. Governador, só para lhe parabenizar pela sua intervenção firme e forte, até porque as consequências da seca foram primeiro enfrentadas pelo governo do Estado, o recurso próprio do governo do Estado, até que o governo federal pudesse, então, começar a interferir, mandando algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, né? Entre os quais, já que estamos falando da pesca aqui, é sempre importante citar a intervenção do governo do Estado no ano passado, na sua reunião com o conjunto de ministros, quando nós conseguimos as 2 ajudas de auxílio emergencial para os pescadores, foram quase 300 milhões de reais, que estão sendo reeditadas esse ano. Já houve a medida provisória, já começou a ser pago, e agora uma segunda medida provisória vai ser publicada essa próxima semana, para concluir os 12 municípios que ficaram por deficiência da Defesa Civil de não análise dos projetos, aliás, dos processos de emergência que vão ser complementados. Portanto, estamos lá em Brasília, a bancada federal toda pronta e de sentinela para fazer junto com o governo do Estado, até porque o governo do Estado é quem planeja todas essas ações, e parabenizá-lo porque, de fato, esse ano foi um ano singular, que mesmo com essa grave seca que houve, como o senhor mesmo acabou de falar, nós não tivemos o efeito que teve o ano passado, principalmente na economia do Estado, quando a previsão foi de perda de cerca de R$1 bilhão em razão do desabastecimento do distrito do nossa Zona Franca de Manaus, portanto, do distrito do Estado de Manaus. É sobre isso que eu só queria registrar e parabenizar os pescadores e pescadoras, que através da Secretaria Especial ou Executiva da Pesca e Cultura, aqui representada pelo COEM, que é o governo do Estado, tem tido uma ação muito forte em procurar atender pescadores e pescadoras, portanto, os nossos irmãos profissionais das águas em todo o estado do Amazonas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Mais alguma pergunta? Tudo certo? Bom dia, pessoal. Bom trabalho.